19. Diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei pelo socorro do meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das narinas subiu fumaça, e o fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus, e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto, em que se ocultou. Escuridade das águas e espessas nuvens do céu eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas flamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz, e houve granizos e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou seus raios e desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque ele se agradou de mim. Até aqui, até o versículo 19, porque é um salmo mais longo, né? Daí a gente vai fazer mais divisões. Mas o que a gente pode aprender desse salmo? Que é um agradecimento por um livramento, né? Por um grande livramento. Aqui Davi está, no contexto, agradecendo a Deus por esse livramento, no contexto de guerra, de reinado. E eu separei um comentário de João Calvino, que diz que esse é o primeiro salmo em que Davi celebra a imensurável graça de Deus para com ele, desde a posse do reino até o sustento dessa possessão. Então aqui a gente pode ver que Davi dá graças por toda a trajetória dele até chegar ao reinado, e também por Deus o manter ali naquele reinado, por mais diversos inimigos que a gente sabe que Davi teve, e todavia Deus sempre o livrou dos inimigos. Por quê? Porque Davi era temente a Deus, ele temia a Deus e Deus era com ele, sempre mostrando que o seu reinado era uma imagem, uma figura, um tipo de Cristo, né? De governo de Cristo. Assim como Davi reinou, Cristo também reina em nossas vidas. Vamos orar todos juntos então. Senhor, te agradecemos pela tua boa mão sobre nossas vidas. Por mais que as batalhas aconteçam, que os nossos inimigos se levantem, o Senhor é conosco. Assim como Davi, o Senhor se agrada daqueles que temem a Ti, daqueles que de todo o coração a Ti vivem e a Ti se entregam. Que a nossa vida, Senhor, possa ser repleta de Cristo em todas as áreas. Que o Senhor possa reinar em nossa vida, assim como o reinado justo de um rei como Davi, assim como o reinado de Cristo, seja o seu reinado sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e
manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã de madrugada eu me alegrarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Para encerrar mais uma vez. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.
Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus por sua bondade, por seu amor, por sua misericórdia. Pode sentar, meus irmãos. Nós louvamos a Deus, ao nosso Deus, ao Senhor Criador dos céus e da terra, por sua infinita graça, por sua infinita misericórdia, por sua infinita bondade. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador. Meus irmãos, hoje, como todos estão vendo, a gente está num local diferente, né, do que a gente vinha se reunindo. Houve um impedimento da gente fazer a reunião lá onde a gente estava fazendo, né? Por isso a gente está fazendo aqui hoje. E enfim, aguardem, né, as orientações a partir de amanhã no grupo da capela, enfim, nos meios de comunicação aí, para a gente dar as resoluções, tá bom? Mas graças a Deus que o Senhor é bom, né? E a gente está aqui. A gente quer agradecer a Paula, né? Que é a responsável aqui, a dona do espaço aqui, né? Que cedeu para nós hoje e pediu para a gente também orar por ela, né? Então a gente, né, agora nossa oração, orar pela Paula e por sua família, que Deus abençoe, que o Senhor encaminhe todas as necessidades, né? Com provisões
e com bênçãos. Amém, meus irmãos? Amém. Bom, depois, no final do culto, né, nós vamos hoje voltar a ter as perguntas, né, os nossos 10 minutos de perguntas que a gente tinha no início e também os nossos avisos internos aqui. Mas hoje, meus irmãos, nós vamos ter a pregação, a primeira pregação, né, do Jean como presbítero, né? O Jean foi nomeado presbítero da nossa igreja no mês de junho, maio, Jean. Eu até esqueci a data. Também. Importante, junho, né? Então, o Jean é um dos nossos presbíteros aqui da capela e hoje eu convidei ele para trazer a palavra. Nós estamos iniciando um novo ciclo de pregações e um tempo nós vamos falar sobre sermões do monte, sermões não tem, né? Sermões do monte, né? Sermões do monte, a Jo está gravando tudo, mas não tem edição, vai assim mesmo. Quando eu estou num ambiente assim estranho, dizem, né? O pessoal diz, né, que eu sou meio autista, então eu fico meio perdido, assim, meio, onde é que eu estou, quem sou eu, né? Então é assim que eu estou hoje. Novas emoções. Então, meus irmãos, como eu estava falando, a gente vai começar um novo ciclo de sermões, né? No Sermão do Monte, né? E depois nós vamos iniciar Provérbios, que é um projeto antigo que eu tenho, nunca fiz uma série sobre Provérbios, está sendo preparado, está no forno, está no óleo, né? E então o Jean vai começar, né? Depois vamos ter a ajuda do William também. Domingo que vem vai ser o William, vai falar sobre o sal da terra e luz do mundo, né? Tá sabendo agora, né, William? Sim. Sabendo agora. E aí nisso eu tô tendo uma folga também, né? Para trabalhar algumas coisas que eu tô precisando. Então, hoje, Jean, vem cá, Jean, o Jean está todo feliz, né? Ainda um ano de casamento, um ano e meio mais ou menos de casamento, né? A Marcela está grávida, para a glória de Deus, né? E o Jean, presbítero, vai pregar a palavra. Tu está realizado, né? Tá louco. Plenamente, né? Espiritualmente, no casamento, agora com o filho. Nossa, tem que estar feliz, né? Que Deus te abençoe, que seja uma pregação, né, muito abençoada para nós. Senhor Deus eterno, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida da nossa igreja, pelos irmãos que estão aqui hoje. Te agradecer, Senhor, pela Paula, que hoje nos cedeu o salão, para o nosso culto. Que o Senhor abençoe, guarde a Paula, abençoe a Paula nas suas necessidades, trazendo provisões para ela e saúde. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós oramos, que o Senhor abençoe a família da Paula. Também eu te peço agora que o Senhor abençoe o Jean, que vai nos ministrar a palavra, e que nós possamos receber com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, e que a tua bênção, que a tua unção, que a tua graça seja sobre ele e sobre nós. E que o Senhor tenha misericórdia dele e de nós, para que a palavra ela caia no nosso coração como num terreno fértil. Te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vai, Jean. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que alegria poder falar para a minha igreja. Amém. Nós vamos, como o pastor falou, nós vamos falar sobre o Sermão do Monte em alguns domingos, justamente como essa introdução ao livro de Provérbios. Mas por que exatamente falar do Sermão do Monte, né? A gente percebe que o Sermão do Monte é, nas palavras de Jesus, tudo aquilo que o livro de Provérbios quer ensinar, que é falar sobre a conduta do cristão no mundo, sobre as experiências do cristão no mundo, sobre a complexidade que é ser cristão no mundo, mas também como isso é glorioso, como é poderoso e como é recompensador ser cristão no mundo e manter a conduta cristã, assim como o próprio Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Então, em um primeiro momento, o título aqui da minha pregação eu coloquei como o ser cristão no mundo, o caráter virtuoso do seguidor de Cristo segundo as bem-aventuranças. Então, eu peço que os irmãos abram a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5.
do versículo 1 até o 12. Nós vamos falar hoje das bem-aventuranças, que é o texto e o ensinamento que introduz o Sermão do Monte. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo do 1 ao 12. O Evangelho de Lucas 6 também traz uma série de ensinamentos e até bem-aventuranças, e existe divergência, de modo geral, entre os estudiosos e entre os teólogos, se é exatamente o mesmo texto, aquele que tanto Mateus e Lucas estão tentando trazer. Na verdade, como não existe um consenso de quem de fato, do que de fato é esse sermão, se ele é o mesmo em Lucas 6 ou Mateus 5, acho que agora está chiado, pastor, muito forte. Melhor deixar baixinho mesmo e os irmãos me ouvem, até um pouco mais baixo. Então, não existe um consenso, de modo geral, sobre se esse mesmo texto das bem-aventuranças é o mesmo sermão pregado por Jesus, mas é preferível aceitar que Jesus tinha um sermão base, digamos assim, e em vários momentos da sua vida e do seu ministério ele pregou aqueles ensinamentos em distintas regiões e tudo mais. Mas, de modo geral, é a palavra do Senhor, são as palavras de Jesus que estão aqui e nós vamos aprender com ela. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, por minha causa, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, o ensinamento principal que eu quero passar para vocês hoje, a proposição geral da minha pregação, é que a conduta cristã ela não é moralista, mas ela é virtuosa. Qual é a diferença entre moralismo e virtude? O moralismo ele impõe e a virtude convence. Enquanto que o moralismo é impositivo, de cima para baixo, um conjunto de regras, a virtude ela convence a nossa consciência de que aquilo é melhor a ser feito. Essa é a diferença entre moralismo e virtude. De modo geral, dando um aspecto aqui introdutório ao Sermão do Monte, Jesus ele vinha ganhando uma certa notoriedade pelas obras que ele vinha fazendo, as maravilhas que ele vinha fazendo, como nos versículos anteriores, aqui em Mateus 24, diz que a fama de Jesus estava percorrendo toda a Galileia. Ele já havia passado pela sua tentação no deserto, que o diabo tentou no início do capítulo 4. Ele estava, de modo geral, cumprindo todas as promessas que falavam sobre ele. De certa forma, a gente tem que entender que Jesus tinha um itinerário. Todo o Antigo Testamento fez promessas acerca do Messias e essas promessas precisavam ser cumpridas. Então, de alguma forma, Jesus tinha um itinerário, tinha um caminho a percorrer e ele tinha que cumprir todas essas promessas para se testificar como Messias. Então, ele estava cumprindo todas essas promessas e provando, inclusive, que todas essas promessas, como as Escrituras em geral, estavam falando sobre ele. O propósito por trás de todas as promessas era manifestar Jesus Cristo. Ele é o fim, no sentido de finalidade, não no sentido de acabou. Ele é o fim de toda a Escritura e de toda a revelação. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos, capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo. Como finalidade, ele é o propósito, a lei manifesta Cristo. E ele, diante de todos esses acontecimentos, e muitos dizem que se iniciou no batismo, o seu ministério, ele instaurou, em um sentido temporal, falando, histórico, o seu reino aqui na terra. Obviamente que num sentido eterno a gente já sabe que Jesus reina. Ele reina desde toda a eternidade e controla tudo que existe. Mas
num sentido histórico, num sentido humano, Jesus instaurou o seu reino quando introduziu e começou o seu ministério. O Sermão do Monte, então, ele acontece dentro desse contexto. Contexto de confirmação de Jesus como mestre, como um professor, mas a grande questão que está em voga no Sermão do Monte é que Jesus não é qualquer mestre, mas ele é o mestre por excelência. E não só o mestre, mas como o Cristo Redentor que salva e que cura. Porque um mestre apenas ensina, mas quem salva e cura é Senhor sobre todas as coisas. O intuito desse Sermão do Monte, então, meus irmãos, é dar as prévias, nos informar qual é o caráter essencial de nós enquanto cristãos. Qual é o caráter que o cristão deve ter? Ele demonstra onde as paixões, os desejos, as vontades, as deliberações do cristão estão fundamentadas, que é na imitação de Cristo. Jesus não está especulando sobre uma realidade moral, utópica, que não é possível de ser alcançada. Ele não está descrevendo um santo. Não é impossível de cumprir o que o Sermão do Monte ordena. Ele está dando preceitos plenamente praticáveis e aplicáveis por aqueles que creem e entendem que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. E não é sem razão também, meus irmãos, que as bem-aventuranças elas vão introduzir, ser o primeiro ensinamento sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai até o capítulo 7 de Mateus. E as bem-aventuranças elas iniciam esse sermão por um motivo. Por quê? Porque elas apontam todas essas disposições de caráter que os crentes devem possuir. Eu, como sou da filosofia, obviamente vou trazer uma referência da filosofia. Aristóteles já declarava que o grande alvo da humanidade é ser feliz. O objetivo de todos os seres humanos é serem felizes, é buscar a felicidade. Mas obviamente não é essa felicidade de esse usufruir fútil que nós vemos hoje em dia, de se deixar levar aos prazeres, não é esse tipo de felicidade que o ser humano busca. Essencialmente falando, não é esse tipo de felicidade, porque essa felicidade vai e volta. Mas existe uma felicidade que nos traz sentido e significado existencialmente, e essa é a felicidade que o cristão busca. Essa felicidade é o estado das coisas plenamente satisfatórias, existencialmente falando. E o acúmulo de virtudes, que é isso que o Sermão do Monte e as bem-aventuranças em específico parecem nos mostrar que devemos fazer, esse acúmulo de virtudes é o que nos faz viver bem, viver felizes. Então, o Sermão do Monte, em especial as bem-aventuranças, elas expressam, como diz o John Murray, que é um teólogo, as relações entre o amor e a lei no reino de Deus. Parece que o Sermão do Monte ele vai convergir aquilo que é normativo, aquilo que é consciência. Porque a norma ela impõe, como eu disse antes, mas a consciência ela nos convence do que é melhor a ser feito. Então, eu até acrescento, eu creio que o Sermão do Monte e as bem-aventuranças em específico, elas expressam uma síntese entre norma e consciência, entre ser e dever ser, para que sejamos verdadeiramente felizes. A virtude cristã, ela nos habilita a saber de fato, como eu disse, saber convergir o que eu devo fazer ao que eu quero fazer. A grande questão é que uma vez que nós nos conscientizamos da conduta cristã, eu não mais sou santo, digamos assim, por uma imposição, mas porque eu quero ser santo. A obra do Espírito Santo ela nos transforma de tal maneira que eu tenho desejo de ser como Cristo. E não é mais um conjunto de normas impositivas de cima para baixo. Então, meus irmãos, vamos, depois dessa introdução, vamos aos versículos. De modo geral, existe uma coerência interna aqui. Jesus, obviamente, como um mestre, ele não estava falando coisas soltas e sem conexão. Enfim, existe uma coerência interna entre as bem-aventuranças e parece que uma faz referência à outra em seu conteúdo. Vamos ver. Então, primeiro ponto,
que eu quero falar para vocês, a proposição é: Deus não quer ouvintes, mas discípulos. Versículo 1 e 2: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Este ato simbólico de Jesus se assentar para ensinar é um grande ato. Por que é o grande ato? Porque demonstra já de largada que Jesus era humilde, e demonstra a humildade do Senhor Jesus, e já aponta inclusive para a primeira bem-aventurança. Ele estava dando exemplo antes de ensinar. Jesus não se assenta entre eles querendo demonstrar a sua autoridade ou superioridade, mas ele se assenta no chão entre eles como um igual, olhando olho no olho. Isso é curioso porque Jesus é a grande sabedoria encarnada. Ele é a razão por trás dos ensinamentos, ele é a fonte, personificação de toda sabedoria, mesmo que assentado no chão, sem nenhuma honraria. Isso inclusive é revolucionário para a época, porque se nós vamos parar para pensar, os grandes mestres, profetas e religiosos, eles queriam ensinar de pé enquanto os outros sentavam. Eles queriam um lugar mais alto. Inclusive esses últimos, os religiosos, estavam atrás de poder e honra fazendo isso. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, se assentou por isso. Glória a Deus. Jesus não estava pregando a uma elite. Tampouco o contexto aponta que esses discípulos, esse termo aqui no versículo 1, se refere somente aos apóstolos. Não, ele não estava falando do seu grupinho. Ele estava falando ao povo, a todo o povo, a quem se identifica com tudo que está ali sendo falado. E a prerrogativa é que aquele que se identifica com as palavras de Jesus, ele tem tudo que é necessário para ser um discípulo. E tornar-se discípulo, um santo de Deus, é um chamado universal. Todos nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus. E não é apenas um chamado, mas é também um requisito necessário para ser o que aqui se fala, bem-aventurado. Afinal, o que encontramos no texto não é uma qualidade ou possibilidade natural do comportamento e do temperamento humano. Pela nossa própria natureza, nós não conseguimos e não queremos, muitas vezes, fazer nada do que está escrito aqui. Mas a gente entende que, se nós fazemos em alguma medida, é porque antes uma disposição oriunda da graça de Deus em nossas vidas operou. Falando já da primeira bem-aventurança, o que eu quero dizer e declarar a vocês é que antes de nós propormos algo, alguma coisa, alguém, nós devemos admitir as nossas necessidades espirituais. Versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade espiritual, meus irmãos, é o reconhecimento que o nosso ser deve ter acerca da nossa pequenez e da nossa dependência de Deus. Por que isso é tão importante? Porque compreendendo isso, a gente deixa de enfatizar os nossos próprios méritos e a nossa própria força para que o louvor seja inteiramente de Deus e somente de Deus. Perceba, meus irmãos, não sem razão, a humildade é a virtude que vai preceder todas as bem-aventuranças. Porque para eu ser manso, justo, misericordioso, eu preciso ser humilde. Ela é a única que pressupõe esvaziamento de si. Justamente dando a entender a ideia de que é necessário, antes de encher-se disso tudo, de mansidão, de misericórdia, de paz, é necessário admitir as nossas próprias necessidades espirituais. E uma vez que a gente sepulta a nossa soberba, o nosso orgulho, existe espaço, então, para que o que realmente importa tome o lugar, que é o Senhor Jesus. Assim, temos uma recompensa, e todas as bem-aventuranças, de um modo geral, nos recompensam. E qual é a grande recompensa da humildade? O reino dos céus. E
E a única forma de nós suprirmos essa dependência que a humildade nos dá é sabermos que um dia seremos recompensados com o reino dos céus. Indo para a próxima bem-aventurança, a proposição é: a brevidade da vida não tem vitória diante do consolo da vida eterna. Versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa promessa do consolo, ela é estendida a todos aqueles que sofrem. Mas o texto e o contexto aponta que a verdadeira natureza do verdadeiro sofrimento é o reconhecimento da maldade em si próprio e no mundo. E essa maldade aponta, de fato, para uma só origem: o pecado. É o pecado que nos faz sofrer. É o pecado, o afastamento de Deus, que nos faz perceber a vida como rodeada de problemas e sofrimentos. Mas a partir do momento que a gente reconhece, e aqui quando o texto fala que é bem-aventurados os que choram, está falando justamente do reconhecimento da maldade que existe em si no mundo. Eu choro porque eu percebo. E quando eu percebo, quando eu reconheço, quando eu admito e quando eu me arrependo, eu sou consolado. E não é um consolo breve, é um consolo que sacia a alma. Então, provavelmente, meus irmãos, todos os sofrimentos decorrem disso, dessa maldade existente na nossa realidade. Mas somente os que choram serão consolados. E o grande consolo das Escrituras e do Evangelho de modo geral é o perdão e a nova vida. Apesar dos sofrimentos da vida existirem, apesar de tudo isso, o que nos consola, o que nos traz tranquilidade em meio ao choro e ao sofrimento, é saber que existe a dádiva da vida eterna dada a nós como consolo. Então, meus irmãos, a brevidade da vida em comparação à eternidade com Deus faz do sofrimento apenas um instrumento pedagógico que nos ensina o caminho necessário para chegar a Deus. Deus coloca o sofrimento nas nossas vidas para nos ensinar a como devemos nos achegar a Ele e a nossa necessidade dEle. Próxima bem-aventurança, a proposição é: a nossa força nada vale, pois é Cristo quem luta por nós. Versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão é um critério para herdar a terra. É uma postura de submissão, é uma postura também de humildade a Deus e submissão a Deus e, consequentemente, também ao nosso próximo. E esse preceito vai contra todos os ideais da nossa natureza, daquilo que nós queremos naturalmente. Porque a nossa natureza, a nossa realidade, a nossa sociedade vive em um ambiente onde a conquista e a posse estão diretamente ligados à força, ao poderio, à luta, à soberania. Mas a nova vida em Cristo nos coloca em passividade ao verdadeiro guerreiro que conquista a terra, que é o Senhor Jesus. Ele cumpriu plenamente a promessa feita a Abraão sobre herdar a terra, até porque a promessa era sobre ele mesmo. Mas ele herda a verdadeira terra, a nova Jerusalém, a eternidade. Então nós não precisamos nos preocupar em sermos sempre fortes, ferozes. Jesus nos convida a sermos mansos, porque a verdadeira força que vence o mal e vence as batalhas vem dele. Sermos mansos nos faz descansar em Deus e perceber que não precisamos lutar por tudo, muito menos esbravejar por tudo, reclamar de tudo, porque Ele já fez tudo. Tem até o exemplo de Pedro no Getsemane com a espada, querendo ser feroz, bravo, forte, impor a sua força, e Jesus fala: para que está feio. Eu tenho todo o poder nas minhas mãos. Se eu quisesse, anjos viriam me defender. Mas não é sobre isso. Com isso eu vou para a próxima bem-aventurança, onde eu declaro
seja justo conforme o justo. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa bem-aventurança, meus irmãos, diferente das outras, ela tem esse conteúdo um pouco mais propositivo e ativo, né? Ela nos ordena, de fato, tomar uma atitude um pouco mais ativa, o que é justamente paradoxal à mansidão. Na mansidão ele pede para a gente ser calminho, na justiça ele pede para a gente ser ativo. Mas existem muitas facetas da conduta cristã e essa é a grande questão. E essa bem-aventurança da justiça, ela é a única que traz satisfação instantaneamente com sua realização. Quem aqui não se sente satisfeito quando faz algo justo, quando ajuda uma pessoa que está com necessidade, alguma coisa do tipo? Quando a justiça é feita, a gente se sente satisfeito. Verdade, bom, aconteceu. Mas ela só é alcançada legitimamente, a justiça, cumprindo os precedentes aqui da bem-aventurança. Ou seja, o justo não é soberbo porque ele é humilde. O justo não é frígido porque ele chora. O que inclusive o ato de chorar ele demonstra essa empatia, que é uma condição necessária para a justiça. E o justo não é feroz porque ele é manso. Então, para eu crer que eu estou sendo justo, eu não posso ler o versículo isolado, mas eu tenho que ver o que precede ele. Quais são as condições para essa justiça? É ser humilde de espírito, é ser manso, é chorar. O nosso desejo por justiça, naturalmente falando, ele se dá pela indignação que a gente tem diante dessas maldades presentes no mundo, né? Eu vejo uma maldade acontecendo, eu me indigno por aquilo. E isso é um grande demonstrativo da justiça, né? Que a gente não gosta quando existe a injustiça. Mas, de novo, meus irmãos, essa indignação e todas essas maldades presentes no mundo apontam para uma única causa, o pecado. Mas, sempre tem um mas, Deus enviou o justo para extinguir a injustiça. E na raiz, cravando na cruz, toda a injustiça. E Ele ainda nos usa nesse processo de justiça, porque Ele requer de nós que sejamos justos. Obviamente que quando a gente fala que Jesus acabou com toda a injustiça na cruz, nós estamos falando num sentido eterno. Até porque a gente vê na nossa história ainda injustiças acontecendo. E a gente crê que no final de todas as coisas, Ele também vai acabar com essas injustiças temporais. Mas Ele acabou com a injustiça, Ele derrotou a injustiça de modo perfeito na cruz do Calvário. E a gente está aguardando um momento, esse processo histórico, para que se cumpra plenamente isso. Para que toda a injustiça seja de fato extinguida na volta de Cristo. Amém. E Ele nos usa nesse processo. Apesar desse processo, como eu já falei, ter sido cumprido na cruz, na realidade eterna, esse processo é de já e ainda não. Porque ainda não está cumprido no desenvolvimento histórico-temporal. Por isso que nós temos uma esperança de que, garantidos de que a justiça já foi vencida, nós precisamos aguardar esperançosamente. Se antes nós devíamos nutrir virtudes passivas, digamos assim, nessa virtude da justiça a gente age propositivamente e vemos que a nossa sede será farta. De alguma forma nós temos os nossos anseios e a gente quer que se cumpram, que aconteça. E nessa Deus parece ouvir nossos anseios. Seja justo e a tua sede será farta. A próxima bem-aventurança tem como proposição: alcançamos a misericórdia divina sendo misericordiosos. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui parece que existe um foco diferente nas bem-aventuranças. Os versículos anteriores eles estavam descrevendo o ser humano e a sua consciência no tocante às suas próprias necessidades. Eu preciso ser humilde, eu preciso chorar, eu preciso ser justo. E aqui parece que existem mais disposições. Assim,
Depois disso tudo, depois de saciar essas necessidades, agora eu sou misericordioso, agora eu sou pacificador. Parece que são virtudes, disposições de caráter resultantes de uma vida já com Deus. E não sem razão, a primeira delas é a misericórdia. E também não sem razão, não sem motivo, ela está ligada à justiça. Veja bem, Jesus fala de justiça e em seguida fala sobre misericórdia. Isso deve revelar para nós qual é a natureza da justiça e qual é a natureza da misericórdia. A justiça deve ser misericordiosa e a nossa misericórdia deve ser justa. A misericórdia é, então, meus irmãos, uma postura cristã, uma vez que reflete a postura de Deus para conosco. Nós alcançamos misericórdia sendo misericordiosos. E de fato isso é um problema para a natureza humana. Porque dentre todas essas bem-aventuranças, a misericórdia é aquela que ninguém parece ver sentido. Por acaso eu sou trouxa de perdoar o fulano que fez mal contra mim? Ela é a primeira que não faz sentido, a mais gritante. Mas ela está justamente ligada na justiça. Sejam justos e sejam misericordiosos. Por quê? Por que eu devo ser misericordioso? Isso não é injusto, muitas vezes? As pessoas pecam contra mim e eu tenho que perdoar? A misericórdia reflete a postura de Deus para conosco. Se tu acha injusto ser misericordioso, então acha injusta a misericórdia de Deus contigo. Tem até um exemplo de uma literatura clássica, que é clássica no sentido não antigo, mas de que foi bastante conhecida, que é dos Miseráveis, do Victor Hugo, onde o personagem principal, o Jean Valjean, ele, muito pobre, ele foi preso depois de ter roubado um pão para alimentar sua família. Ele foi preso depois de ter roubado um pão para alimentar sua família, ficou anos e anos preso. E quando ele sai, obviamente, como é a realidade de muitos no cárcere, ele sai sem uma mão na frente e outra atrás, tendo que recomeçar a vida. E nessas andanças, tentando reconstruir a vida e sendo inclusive marcado por uma identidade, digamos assim, de condenado, ele entra numa igreja e rouba a prataria da igreja. A prataria, né? A prataria da igreja. Para poder comer. Ninguém dava emprego para ele porque ele era um ex-condenado. Ele precisava comer. E aí ele faz amizade com o bispo lá, e quando o bispo dorme, ele pega a prata e se manda. E na volta, acham ele no meio do caminho, eu não lembro muito bem, mas acho que é isso. Acham ele e levam ele ao bispo. Olha aqui, bispo. Esse cara pegou toda a prata da igreja e disse que foi o senhor que deu. E o bispo olha para ele, percebe e fala, eu dei. Dei mesmo, é verdade, pode levar, tu esqueceu de mais algumas, inclusive. Isso é totalmente contracultural. Ele foi misericordioso. Ele viu uma pessoa em situação vulnerável, totalmente perdida na vida, que estava sobrevivendo. E ele ia condenar mais ainda aquele miserável. Foi misericordioso. Obviamente depois ele deu uma dura, ensinou, não faz mais isso. Mas o primeiro ato muitas vezes é de misericórdia e depois de repreensão. Próxima bem-aventurança, a proposição é: a pureza é o caminho para a comunhão com Deus. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A pureza, ela é um pré-requisito para se achegar a Deus. Ela é uma condição para que a gente possa ter comunhão com Deus. E isso é uma verdade que permeia toda a Escritura, não é novidade nenhuma.
A gente vê que o resultado do próprio pecado lá no Éden é de se afastar de Deus. Deus os expulsou da sua presença, os expulsou do paraíso. Também Moisés, que queria ver a glória de Deus, não ia conseguir, teve que ver de costas, porque a glória de Deus ia consumir. Por quê? Porque um requisito para a gente se achegar a Deus é a pureza. Pureza do nosso coração. E o fato da pureza ser uma necessidade para a gente se achegar a Deus, faz com que quem a entende minimamente seja tomado por admiração. Por que eu preciso ser puro para chegar a Deus? Porque eu percebo e admiro a santidade de Deus. Ele é santo, e Ele é tão santo que eu preciso minimamente entrar nos seus requisitos para poder chegar perto dEle. Eu me sinto envergonhado de tentar me achegar a Deus sem a pureza que é necessária. Então, ao mesmo tempo que eu sou tomado por admiração, isso também deve me levar ao temor, porque isso nos mostra a nossa inadequação pessoal presente. Então, meus irmãos, a verdadeira pureza não é seguirmos à risca um conjunto de regras, como eu falei, de cima para baixo, mas é a transformação do nosso coração, realizado por Cristo e por amor a Cristo. Próxima bem-aventurança, a penúltima. A proposição é: porque Deus apazigua, devemos ser pacificadores. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, a paz ela é desejada quando existe inimizade ou conflito, certo? Mas o principal conflito e inimizade existente na nossa realidade é entre Criador e criação. Existe um ambiente de inimizade e de conflito presente desde o pecado da queda de Adão. O pecado nos separa de Deus e nos coloca em conflito com Ele mesmo. Mas existe paz pela reconciliação. Foi exatamente isso que Cristo veio fazer. Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós, como diz em Colossenses 2,14, e nós, mediante a fé, recebemos essa paz. Se antes nós estávamos em conflito com Deus por causa do nosso pecado, e o nosso pecado é o que nos faz não ser puros, como diz anteriormente, então nós não temos como nos relacionar com Deus. Mas a paz ela é estabelecida quando Cristo fala: eu reconcilio vocês, creiam em mim e eu darei a pureza necessária para vocês se achegarem a Deus. E nós sermos então pacificadores, como as bem-aventuranças exigem que nós sejamos, é reflexo da paz plena dada a nós em Cristo. Como feito em nós, agora também agimos e zelamos pela paz entre os homens, e principalmente pela paz entre os homens e Deus. E nós somos pacificadores, nós evitamos conflitos, ou até curamos conflitos, inimizades, que nós reconhecemos que a paz de Deus nos abençoou também. Graças a Deus. Nós não apenas reconhecemos, como agimos na promoção dessa paz. Próxima bem-aventurança é a última. Até o versículo 10 tem uma bem-aventurança, e o versículo 11 também começa com uma bem-aventurança, mas eu creio que elas são a mesma, e que a partir do versículo 11, na verdade, está fazendo um grande apanhado geral das bem-aventuranças, mas de fato a última é a do versículo 10. A proposição é: a defesa da verdade e da fé, apesar de injuriosa, é o resultado mais satisfatório que podemos ter em nossa vida. Versículos do 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, como eu disse, de maneira consensual, a maioria dos teólogos, na verdade, existem os que não, sempre tem o do contra, mas a maioria dos teólogos acreditam que essa
é a última bem-aventurança, que as demais fazem referência a ela ou a todas as bem-aventuranças anteriores. Então, são aplicações, a partir do versículo 11, gerais desses ensinamentos. E aqui a gente vê um retrato do que configura ser cristão, que é isso que eu estou tentando passar para vocês, o que configura ser cristão e a provável consequência de viver essas virtudes descritas aqui. E isso é muito louco, porque quais são as consequências então de eu ser manso, justo, chorar, admitir a minha fraqueza, ser misericordioso, pacificador? Qual é a minha recompensa? Em um primeiro momento, claro, perseguição. Bem-aventurados quando vos injuriarem, quando mentirem para vocês, ou falarem mal de vocês. Bem-aventurados. Mas o que faz dessa jornada tão penosa de injúria, perseguição, mentira, irresistivelmente aceitável? Por que vocês estão aqui? E não só é uma jornada aceitável, como até desejável. A gente ama Cristo. E isso, em outras palavras, é amar a perseguição. Amar o sofrimento, muitas vezes. Por que essa jornada se torna aceitável e até mesmo desejável? A resposta é que existe uma promessa que inicia as bem-aventuranças e que conclui elas. Veja, no versículo 1 diz: porque deles é o reino dos céus. E no versículo 10 diz: porque deles é o reino dos céus. Amém. Graças a Deus. Essa é a promessa infinitamente melhor que os danos dessa vida terrena. É o galardão eterno. A gente até vê, quando a gente fala de perseguição, a gente teve agora há pouco a perda do irmão André, do Portas Abertas. Ele morreu já bem velho, mas ele foi o criador do Portas Abertas, uma rede missionária. Ele contrabandeava Bíblias em países comunistas para poder pregar o Evangelho. Ele muitas vezes se sacrificava e arriscava a própria integridade, a própria vida, para poder falar do Evangelho. Aonde que isso faz sentido aos olhos do mundo? É porque ele sabia que existia uma recompensa muito melhor do que qualquer tipo de perseguição. Apesar então desse teor negativo das bem-aventuranças, o propósito delas, mesmo falando que existe perseguição, que existe injúria, que existe mentira, o propósito dela é incentivar as nossas vidas. Continuem, vale a pena. Por mais difícil que seja, porque existe uma recompensa final. E meus irmãos, para encerrar, quero falar para vocês algumas aplicações, mas elas são aplicações em forma de súplica, que eu quero que vocês façam. Não precisa falar em voz alta, mas internamente façam essas aplicações também. Sobre a humildade da primeira bem-aventurança, a minha súplica é que o Senhor nos livre da arrogância e da soberba de nos acharmos melhores ou mais sábios que os outros. Sobre a segunda, o choro e o consolo, a minha súplica é que não sejamos grosseiros a ponto de não percebermos a nossa fragilidade e dependência de Deus. Sobre a mansidão, a minha súplica é que nos afastemos da ideia covarde de ser covarde ou feroz, mesmo que isso seja travestido de justiça, como crendo que isso é o melhor caminho. É a mansidão, ela nos leva ao reconhecimento do cuidado de Deus nas nossas vidas. Sobre a justiça, a minha súplica é que a nossa justiça seja baseada na justiça de Deus, que dá mais uma chance, que acolhe, que aconselha, que também disciplina, mas que acima de tudo que ama. Sobre a misericórdia, a minha súplica, meus irmãos, é que o Senhor nos livre do julgamento hipócrita, impulsivo e compulsivo. Esse julgamento que não atenta para a misericórdia, que o Senhor nos livre.
e que acima de tudo a gente não esqueça que nós também fomos alvos da misericórdia. Pureza. A minha súplica é que o nosso coração não seja apegado à impureza, à imoralidade, pois o desejo de ser como Deus deve ser maior que a sujeira que o mundo oferece. Paz. A minha súplica é que nos afastemos do comportamento conflituoso que a gente vê aflorar de maneira muito forte, inclusive nesses momentos, nas redes sociais. Que a gente se afaste do comportamento conflituoso e que a paz seja uma bandeira a ser levantada, principalmente na proclamação do Evangelho e dessa possibilidade de paz entre Deus e os homens que o Evangelho proporciona. Perseguição. Minha súplica final é que não nos rendamos às pressões desta era. Sejamos perseverantes na luta que travamos, com a força e a aspiração à eternidade nos dá. Concluindo, meus irmãos, eu sei que falar de conduta, falar da vida diária, da vida ordinária, não é algo tão fácil. Não é simples seguir as bem-aventuranças. Muitas vezes a gente age injustamente, muitas vezes a gente não assume o nosso erro, muitas vezes a gente age com soberba. Eu entendo que a experiência da vida tem suas complexidades e as suas dificuldades. E elas muitas vezes não se encaixam nesse paradoxo das bem-aventuranças de fato. Mas o propósito final das bem-aventuranças, e é o que eu quero que vocês entendam, é que o nosso ser seja conscientizado. Essa é a palavra, meus irmãos. Ninguém aqui está mandando vocês serem alguma coisa, mas a gente está tentando conscientizar, através do convencimento que o Espírito Santo dá às nossas vidas, de que existe um melhor caminho a seguir. E que esse caminho ele é evidentemente superior a todos os demais, apesar de penoso. E que as promessas de Deus, que as promessas do Pai, tanto as escatológicas quanto as presentes, contidas nessa passagem, sejam combustível para que a gente viva para Ele. E mais do que isso, meus irmãos, que a transformação em Cristo seja tamanha, que não mais venhamos desejar as coisas que não condizem com esses preceitos que a gente falou hoje, mas que até mesmo a nossa vontade esteja cativa à vontade de Deus. Amém.